Boa tarde. Dando continuidade à programação do Simpósio Internacional Online de Divulgação Científica, estamos aqui com vocês e agradecemos a participação de todos. E neste momento vamos apresentar o trabalho Podcast na Educação, possibilidade para uma divulgação científica na escola, de autoria da professora mestre Evanilda Silva. Professora, muito boa tarde. Prazer em conhecer. E vamos dar início à sua apresentação, professora. Fique à vontade. Obrigada. Vamos lá, obrigada, professora. Já fui apresentada. Nosso mini curso de hoje vai ser bem diferenciado, né? Vamos falar de podcast na educação, vamos falar como o podcast, as possibilidades que ele tem para a sala de aula. E, claro, para falar de podcast, eu não posso esquecer de onde tudo surgiu, que foi do rádio, né? E eu já trabalho com rádio escola, desde 2008. Então, o que nós separamos para hoje, para esse nosso mini curso? Nós vamos fazer uma pequena relação entre o rádio e o podcast, onde tudo começou e onde tudo está hoje. Então, não posso esquecer do rádio para poder falar do podcast. E, claro, para explicar melhor, a gente vai falar a linha do tempo do rádio, como ele surgiu até o podcast, entrar nas iniciativas, nas experiências aqui das escolas de Manaus e do Brasil, e depois o mão na massa. Estão escutando essa musiquinha? Nosso mini curso hoje vai fugir um pouquinho tradicional, então eu vou precisar realmente que vocês me escutem mais, muito mais do que me vejam, porque o podcast, ele mexe exatamente com isso, com a nossa imaginação. Tá bom? Então, conhece essa música que vocês estão escutando agora? As ideias estão no chão. Você tropeça e acha a solução. Provavelmente, a primeira experiência de rádio, ela nasceu com uma experiência dessa. Um tropeço. Quando você tropeça, você cai, só que aí você cai com os olhos voltados para cima, e a gente imagina que essas ideias, elas estão no ar. Aonde? Nas ondas do rádio. Então, aí que nasceu as primeiras experiências. Bom, eu não estou falando de um passe de mágica, eu não estou falando de um milagre, mas eu estou falando nem também estou falando de uma experiência definitiva, mas eu estou falando de iniciativas. E na maioria das vezes, dessas iniciativas bem-sucedidas. E essas iniciativas é que vão apontar os caminhos para tão almejada, para tão sonhada melhoria do ensino. Porque tudo que nós, profissionais da educação, queremos é a melhoria do ensino, não é verdade? E podemos usar aí as nossas tecnologias como nossas colaboradoras. E vamos lá, continuando escutando a musiquinha, né? Mas prestando atenção um pouquinho aí, agora a gente vai fazer um pouquinho da relação entre rádio e podcast. Bom, o rádio, como todo mundo sabe, é um recurso tecnológico de comunicação utilizado para transmitir informações que são codificadas, conduzidas através de ondas eletromagnéticas. Nossa, parece confuso, né? Mas o rádio é uma ferramenta maravilhosa, possui liberdade imaginativa. Lembra que eu falei da imaginação? A gente não vê aquilo que está ouvindo. Então, mexe muito com esse espírito, né? Você ficar imaginando aquelas cenas, aqueles sons todos. Tem o alcance humano, né? O rádio, ele vai alcançar tanto crianças, quanto adultos, quanto idosos, alcance geográfico. Quantas pessoas que moram ali na Ribeirinha, às vezes não têm Wi-Fi, mas conseguem captar as ondas do rádio, não é verdade? Então, o alcance geográfico do rádio é maravilhoso. Simplicidade na produção, agilidade e baixo custo. Isso, né, com base aí em Consane. Nós temos aí, para definir um pouquinho do podcast, né, como eu falei, o podcast, ele é, na verdade, uma inovação desse rádio. É como se o rádio agora é digital e nós temos, então, o podcast, uma palavrinha assim que soa muito bem na boca, né? A gente vai falar um pouquinho aí de como é que surgiu essa palavra, para vocês entenderem um pouquinho. Então, a palavra podcast, olha aí, é a junção de iPod. Lembra do iPod, aquele dispositivo que, uma época, foi uma febre, né? E você conseguia escutar suas musiquinhas. E esse dispositivo de áudio, ele é também um leitor, né? Um leitor de multimédia. E
juntando a palavra iPod com a palavra broadcast, broadcast que significa difundir, foi aí que se teve origem ao podcast. Que o podcast a gente pode descrever ele, né, como, por exemplo, um ficheiro de áudio em formato MP3, e o podcast é a disponibilização na internet. Então, às vezes, há um pouquinho de confusão nesse conceito, porque você pensa assim, mas o podcast tem que estar na internet? Não necessariamente. O podcasting, que é a disponibilização deste podcast, deste arquivo MP3, arquivo de áudio, tudo bem? Então, vamos ver aí um pouquinho da história do rádio. Como eu falei, eu não posso falar de podcast, de áudio, se eu não falar um pouquinho do rádio, porque o podcast é proveniente dele. Então, o rádio, ele teve origem em Recife, lá em 1919, quando a primeira rádio foi criada, que se chamou Rádio Clube de Pernambuco. E quem teve essa iniciativa, né, de fazer essa criação dessa rádio foram os cientistas amadores, né, Oscar Moreira Pinto, Augusto Pereira e João Cardoso Aires. E também, logicamente, nesse mesmo período, né, nós tivemos aí um padre gaúcho Roberto Landel, e ele desenvolveu as primeiras experiências com transmissão e recepção de sons através das ondas eletromagnéticas. Olha só que interessante, né? Bom, oficialmente no Brasil, seguindo aí a nossa linha do tempo, nós tivemos a primeira radiotransmissão em 7 de setembro de 1922. E aí nós já começamos a ver um pouquinho de jogos de interesse, porque essa primeira transmissão, ela se deu através do discurso do então presidente Epitácio Pessoa. E todos os equipamentos usados, né, foram importados, né, exclusivamente para realizar esse evento. Mas em 1923 é quando o rádio, efetivamente nasce no Brasil, né, que foi quando o professor Edgar Roquette Pinto e também o diretor do Observatório do Rio de Janeiro, Henrique Moritz, eles fundaram a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E aí logo, né, o sucesso se estabeleceu, né, nas suas transmissões, e o enfoque desta rádio, ele era essencialmente cultural e educativo. Aí, alguns anos mais tarde, a Rádio Sociedade ela foi cedida para o governo. Lembra que eu falei na questão dos jogos de interesse, né? E essa rádio passou a se chamar Rádio MEC. Já na década de 30, o presidente Getúlio Vargas, né, já no intuito, né, de informar, né, de pegar um número maior de pessoas, né, para levar essas informações, então ele teria uma informação muito importante que foi criada dentro do decreto do Estado Novo, mas ele precisava de um veículo que alcançasse um número muito grande de pessoas. E, através do rádio, foi criado a Voz do Brasil, que nós temos até hoje. E, realmente, a partir daí, o rádio ele mostrou-se como um verdadeiro veículo de comunicação de massa. Bom, daí até o que temos hoje, né, o rádio realmente ele se renovou. E hoje, no ano 2020, nós temos o rádio digital e nós temos os arquivos MP3, que são os podcasts. Então, muito pouco agora a gente escuta falar no rádio em si, mas mais no podcast. Então, como eu falei para vocês, eu tenho experiência com rádio escola desde 2008, com projetos que foram fomentados pelo PCE, né, que é o Programa Ciência na Escola, com o fomento da FAPEAM, e a partir de então eu consegui fazer a minha dissertação de mestrado, né, que foi a utilização do rádio, e então chegamos no podcast. Então, por apreço, né, ao estudo, por acreditar nessa ferramenta, eu estou reforçando, né, renovando os meus estudos agora com o podcast. Bom, mas eu trago aqui para vocês possibilidades do podcast em fazer divulgação científica na escola. Então, claro, tenho que mostrar para vocês alguns conceitos da divulgação científica e trago 2 autores muito interessantes. Um deles, inclusive, vai estar na nossa conferência hoje de encerramento, por favor, não percam, que é o Wilson Bueno. Então, o Wilson Bueno, para trazer o conceito, ele traz dois conceitos bem distintos
dentro da divulgação científica, dentro dessa atividade de difundir a ciência. Então, os dois conceitos distintos que ele traz é o seguinte: disseminação e comunicação científica, aonde ele diz que é uma atividade para um público mais especializado, e a divulgação científica é a atividade também de divulgar a ciência, mas para um público não especializado, né, para um público leigo. Sophie Malavoy, ela já abre um pouquinho mais essa discussão e ela traz 3 princípios que conceituam a divulgação científica. E ela diz o seguinte, que divulgar não é ensinar, divulgar não é mitificar a ciência, e sim despertar o espírito crítico dos leitores. Olha só que interessante. Bom, trago aqui uma reflexão de Nilson Lage, então, justificando por que divulgar a ciência, né? Por que é tão importante divulgar a ciência? Será se é só para o público especializado? Será se os nossos alunos, desde pequenininhos, já não é interessante que eles se familiarizem um pouquinho com essa tão linda ciência, não é verdade? Então, olha só, a reflexão de Nilson Lage. É importante para a ciência ser conhecida e compreendida pelas pessoas. Essa compreensão, o benefício que a pesquisa traz, os horizontes humanos que amplia, as perspectivas que abre a fantasia e a esperança são garantias de suporte político no momento em que o mundo da ciência enfrenta os mais intensos conflitos da era contemporânea. Maravilha. Então, eu trago agora um pouquinho de algumas experiências pelo mundo e pelo Brasil. Possibilidade do podcast. Vou tentar fazer bem rapidinho, né, que nós estamos com um tempo bem corrido hoje. Uma experiência que eu destaco aqui para vocês. Quem já imaginou visitar um museu sob a mediação, a orientação de um podcast? Você já pensou visitar um museu e não ter aquela pessoa ali com você, levando aos setores, às salas, lhe dando aquelas explicações, mas você ouvir um podcast? Pois é, mas isso existe. Então, nós temos aqui uma experiência de Oliveira e Carvalho, aonde a preparação da visita de um museu a partir de podcasts produzidos pelos alunos, sob a orientação do professor. Essa experiência da Europa. Trago outra experiência da Europa também, com o uso de podcast para o ensino da literatura portuguesa e do idioma francês. Olha que maravilha, né? Mais uma experiência também da Europa, podcast para... Oh, perdão, esse aqui é do Brasil, desculpa, indo aqui na linha do pensamento. Essa experiência aqui é de um professor José Marques, que queria falar um pouquinho da obra de Ariano Suassuna para os alunos de 9 anos e estava encontrando muitos desafios. Então, ele usou o podcast para trabalhar a obra de Ariano Suassuna com os alunos do 9º ano. Maravilha, né? Uma outra experiência, olha só, experiência de contação de histórias através do uso de podcast. Maravilha. Vamos aqui para cima, né? Aqui a BNCC de 2018 já traz como uma das habilidades, né, que está lá na competência número 5 da cultura digital, leitura e produção de textos orais, escritos e multissemióticos. Mais uma experiência, o auxílio na prática pedagógica, onde o professor que decida trabalhar com podcast pode disponibilizar os áudios de gravações das aulas presenciais. Me fez lembrar uma outra experiência que eu não destaquei aqui, mas de uma professora que tinha muita dificuldade especificamente um aluno, ele não tinha interesse em fazer as leituras, ele não tinha o interesse na aula de português. Mas, em conversa com o pai relatou que ele era muito ligado ao celular. E foi uma forma que ela conseguiu fazer com que esse aluno gravasse as leituras, ele, né, na hora se motivou a fazer as leituras e conseguiu desenvolver melhor, né, o hábito de ler, através de podcasts que ele gravava no celular e enviava para a professora. Temos o projeto Pod Escola, que é lá do estado do Paraná, também utilizando podcast na educação. E nós temos aqui a minha experiência, que é o Diário da Ciência, uma experiência que nós desenvolvemos em uma escola do estado. Nós vamos escutar um pouquinho também. Bom, agora a gente vai escutar um pouquinho, quero vocês bem atentos, tá bom? Aos áudios que nós vamos colocar.
E a gente vai colocar um pouquinho das minhas experiências divulgando a ciência utilizando os podcasts. Eduarda, por favor, você pode rodar o áudio número 1. Vamos aguardar. Alô, alô, amigo ouvinte, sintonizado na rádio mais querida de Manaus, a mais ouvida. A notícia do dia é sobre uma relação que tem dado o que falar, deixando um clima assim de romance no ar. Ele, com seu jeito amigo, dinâmico e que fala pelos cotovelos e conquista cada vez mais gente. Ela, com seu jeito sério, responsável e convicta em suas opiniões, não estava dando muita atenção para ele. Chegaram a namorar há muito tempo, aí andaram meio afastados. Mas agora são cada vez mais fortes os fatos de uma reconciliação, que pode até virar casamento. Fique ligado, você vai saber tudo sobre o namoro que literalmente vai dar o que falar. O rádio E a educação. Aí foi só uma brincadeirinha, né? Para vocês verem como se fosse um teatrinho, né? Entre dois personagens. No caso, os dois personagens aí eram o rádio e a educação. E o que se deu aí com esse namoro? Bom, nós vamos colocar agora o áudio número 2. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A partir de agora. Olá, ouvintes da Escola Dr. João Queiroz. Eu sou o Fernando. Eu sou a Fabiane. Essa é mais uma programação da Rádio JQ, trazendo muitas novidades. Para começar nossa programação, com muita alegria, vamos dar nossos parabéns aos nossos colegas que estão fazendo aniversário. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Luciana, dia 2 de outubro, e Maria Antônia, dia 5 de outubro. E também temos datas importantes que serão comemoradas nesse mês. Dia 1º, Dia do Vendedor. Dia 3, Dia do Petróleo Brasileiro. Dia 4, Dia da Natureza e São Francisco de Assis. Dia 5, Dia Mundial dos Animais. Queremos destacar a Semana do Trânsito, que realizou-se dia 22 a 26 de setembro, em que a turminha do Detran esteve presente em algumas escolas, fazendo uma campanha preventiva para evitar acidentes, com o tema Quem respeita o trânsito dá preferência à vida. Uma campanha maravilhosa. A todos os nossos parabéns. Você sabia que o menor livro do mundo é um pouco maior? Pode parar, Eduardo. Isso, muito bom. Então, essa rádio que vocês escutaram foi a Rádio JQ. Lá a gente já trabalhava divulgação científica e não sabia. Então, você imagina você falar de DST na escola. Um tema bem polêmico, né? Ainda mais com adolescentes, mas nós conseguimos. Então, o projeto ele teve assim, uma relevância tão grande que nós fomos convidados na Rádio Rio Mar, levamos os alunos para lá,
e fomos falar de DST na Rádio Rio Mar. Foi muito interessante. Bom, aqui eu tenho aqui para vocês um pouquinho da Rádio Arthur, onde nós trabalhamos também em divulgação científica, e vou tentar colocar um áudio aqui para vocês. Bom dia, Escola Arthur Araújo. Bom dia, colegas, professores e funcionários. É com grande satisfação que apresentamos hoje uma nova programação da Rádio Arthur Araújo. Continuaremos com nossa programação diária, com pequenas mudanças no horário. Então, anotem aí e acompanhem nossas transmissões. Sua opinião e sugestão será muito importante. Segunda-feira, hora cívica. O nosso tema é a divulgação científica. O que é isso? Este termo vem sendo muito utilizado desde a década de 80, devido os cientistas sentirem a necessidade de compartilhar os resultados de suas pesquisas. Porém, ao se apresentar um conteúdo da ciência, precisamos ter em mente alguns pontos importantes. Quem são as pessoas? O que essas pessoas sabem? O que elas não sabem? Qual o meio de comunicação que será usado? Respondendo a essas questões, poderemos escolher o melhor tipo de divulgação científica. O pesquisador Wilson Bueno apresenta o termo disseminação científica e o divide em dois grupos. Pensam os nossos professores e funcionários a respeito deste assunto. Avançando um pouquinho. Nós perguntamos a alguns professores e outras pessoas da escola sobre o que elas entendem por divulgação científica. Vamos ouvir as respostas? Meu nome é Yolanda, sou professora de Geografia. O que eu entendo por divulgação científica são as pesquisas recentes que estão sendo realizadas em qualquer área do conhecimento e que elas são colocadas por algum veículo de comunicação, seja televisão, principalmente as revistas científicas, pode ser colocado pelo rádio, ou hoje o veículo mais utilizado é a internet. Então, isso é divulgação científica. É colocar nos meios de comunicação as novas pesquisas, as recentes pesquisas que estão sendo realizadas. Sou professor Expedito, de língua portuguesa, e divulgação científica, para mim, pode ser as novas tecnologias, as novas práticas, através das multimídias, para poder a gente fazer com que as aulas fiquem mais dinâmicas e mais interessantes. Moisés, Instituto de Ciência. Divulgação científica para a comunidade científica, no caso, informações que não são reunidas, que não são passadas para a comunidade escolar. Como o nome já fala, divulgação científica para os cientistas, incluindo algumas pesquisas que são feitas, por exemplo, locais, que não são divulgados para a gente, para as pessoas que são leigos, que não têm conhecimento no assunto. Professor Bruno, de Geografia. A divulgação científica é muito importante para a educação, porque subentende-se que você está divulgando algo que você já estudou há muito tempo, pesquisou sobre esse assunto, determinado assunto durante muitos anos, e você está divulgando para a comunidade, para a sociedade, um assunto que deve ser de extrema importância. Independente do assunto, é claro que todo cientista que estuda algo tem que divulgar o seu trabalho para que esse trabalho seja aceito pela sociedade e assim torne-se importante para todo mundo. Do Colégio Arthur Araújo. O que eu entendo por divulgação científica? É o seguinte, a ciência, na minha visão, ela tem uma linguagem especializada. Uma linguagem técnica, uma linguagem, às vezes, com uma certa erudição, e que escapa ao conhecimento do senso comum, do homem e da mulher, com seu vocabulário do uso do dia a dia. Então, as pesquisas científicas, elas acabam, às vezes, ficando restritas a grupos especializados. Então, a divulgação científica, ela é justamente essa tentativa de tornar um conhecimento que é de um grupo seleto, tornar esse conhecimento de um público mais amplo. E para isso é necessário o quê? Adequar o vocabulário, adequar a linguagem e, é claro, fazer um link com questões práticas. Legal, hein, pessoal? Queremos agradecer imensamente aos... Vamos avançar. Espero que tenham escutado. A gente teve que cortar um pouquinho por causa do tempo. Queria destacar aqui para vocês aí quem está nas ondas do podcast Só Educação.
Não, não, não. A saúde também, como está, né? Está muito ligada. E eu estou apresentando aqui para vocês um projeto a nível de mestrado que fala o seguinte: Programa de Diabetes, uma proposta de um guia prático com a produção de podcast como ferramenta de informação e motivação para pacientes da UBSN 34 de Manaus. Bom, em uma das fotos, vocês puderam verificar que tinha um aluno e tinha um senhor nessa foto. Esse senhor, ele é meu marido, enfermeiro, foi o nosso apoio técnico, né, para falar um pouquinho de DST nas escolas. Agora ele faz mestrado, e o podcast, né, o rádio entrou na veia dele, e ele está desenvolvendo o trabalho, né, no programa de diabetes, onde ele está propondo a criação desse guia prático, para facilitar, principalmente aos pacientes idosos que têm dificuldade de fazer leitura, mas ele vai fazer essa investigação usando o podcast com as orientações para que os idosos possam escutar, né, possam ter acesso a essas informações com mais facilidade. E, como eu falei, também estou estudando, né, me aprofundando mais minhas leituras para futuramente entrar no doutorado, também estudando agora o uso do podcast nas práticas pedagógicas. Bom, a gente vai pular isso aqui pelo tempo. Pode. Opa. Vamos pular isso aqui também. E realmente agora vou finalizar agradecendo muitíssimo, né, quem conseguiu aguardar. Nós tivemos um pequeno problema técnico, mas, enfim, conseguimos passar um pouco para vocês da nossa experiência, das possibilidades que o podcast tem para se trabalhar em sala de aula e divulgando a ciência. Eu vou passar a palavra para a nossa professora Joelma, que é a nossa mediadora. Se tiver alguma questão, a gente está aqui para responder. Ok, professora, muitíssimo obrigada pela sua explanação, pela sua preocupação, né, com a educação e trazendo essas possibilidades do ensino do podcast, né, o uso do podcast para a escola, é isso? E sendo um tema transversal, trabalhando na transversalidade, que isso é muito importante, não somente na educação, mas até mesmo na saúde. E aí podemos perceber como que os professores abarcaram a ideia, né, e é uma saída. A tecnologia não tem mais volta, né? Só daqui para frente vamos cada vez mais aprimorar cada metodologia em sala de aula. Infelizmente, o nosso tempo já terminou, né? Quem quiser mandar pergunta, manda aí pelo chat, ou então manda lá pelo Facebook da professora, né? Professora no privado, que ela vai responder, tá? Porque o nosso convidado já está na sala para dar início dar continuidade aos trabalhos aqui das palestras, ok? Professora Evanilda, muito obrigada, tá? Parabéns pelo seu trabalho. E
Eu tenho a honra de apresentar para vocês agora o professor doutor Wilson da Costa Bueno, da Universidade de São Paulo. Ele vai proferir para nós, nesta tarde, a palestra de encerramento, Divulgação Científica na Educação. O professor como divulgador da ciência no contexto das transformações na produção e difusão do conhecimento científico. O doutor Wilson da Costa Bueno, ele é professor sênior da USP, é jornalista, tem mestrado e doutorado em comunicação, especialização em comunicação rural, e as principais áreas de atuação são comunicação empresária, organizacional e jornalismo especializado. Já orientou cerca de 120 dissertações e teses em comunicação e jornalismo, tem dezenas de livros publicados, e-books, além de atuar como organizador de livros, e atua também como consultor nas áreas de jornalismo especializado e comunicação organizacional, tendo prestado consultorias para a elaboração de política de comunicação para a Embrapa. Editor de portais temáticos em comunicação e jornalismo especializado e integra o corpo editorial de publicações acadêmicos científicos na área de comunicação. Professor Dr. Wilson da Costa Bueno, seja muito bem-vindo. E, pessoal que está nos acompanhando no YouTube, fiquem à vontade para mandar suas sugestões, suas dúvidas, que o professor está aqui para nos atender e nos abrilhantar nesse encerramento de simpósio. Passo a palavra agora para o professor Bueno. Obrigado, Jonathan. Boa tarde, é um prazer, é uma honra estar aqui, compartilhando com vocês algumas reflexões, algumas observações sobre o tema que foi proposto. Eu acho que é importante a gente começar definindo o conceito de divulgação científica. Por que eu digo isso? Porque, muitas vezes, até em políticas públicas, se considera como divulgação científica aquilo que necessariamente não é. Por exemplo, há editais que propõem divulgação científica e, na verdade, estão fechando num conceito mais, não sei se mais amplo, mas pelo menos distinto, que é o de comunicação científica. Então, para nós aqui, para a gente poder se acertar, a gente vai distinguir a divulgação científica de outros processos que favorecem a produção e a circulação de informações em ciência, tecnologia e inovação. Por exemplo, dois outros conceitos que estão muito próximos o de jornalismo científico e de comunicação científica. Essas atividades, essas práticas, têm distinções importantes se a gente considerar o sistema de produção, o nível de discurso, o público e até os canais de divulgação, né? A comunicação científica, por exemplo, ela é basicamente produzida por especialistas, pesquisadores, cientistas, etc., que são competências em determinadas áreas de conhecimento. Ela é dirigida basicamente aos seus pares, pesquisadores, cientistas, adota essencialmente um discurso especializado e usa como canais de divulgação prioritariamente as revistas acadêmicos científicas e os eventos científicos. A divulgação científica, por seu lado, tem como perfil dos seus produtores uma coisa bastante eclética, né? São pesquisadores, professores, profissionais de várias áreas, inclusive de jornalismo como eu. Dirigido o jornalismo, a divulgação científica é dirigida a um público não especializado. Eu diria, o cidadão comum. O discurso necessariamente não é especializado e os canais de divulgação são muitos. Publicação não especializada, meios de comunicação, livros, vídeos, portais, blogs, mídias sociais em geral, teatro, cinema e até literatura de cordel. E o outro conceito próximo, que, na verdade, é um caso particular de divulgação científica, é o jornalismo científico. Ele é produzido especialmente pelos jornalistas e obedece ao sistema tradicional de produção jornalística. É também dirigido ao público leigo, o discurso é jornalístico, não especializado, e os canais prioritários são os meios de comunicação, jornais, revistas, rádio, televisão, portais, blogs e mídias sociais. Como eu afirmei, o jornalismo científico é um caso particular de divulgação científica. A divulgação científica mais ampla, o jornalismo é um caso particular de divulgação científica que ocorre basicamente nos meios de comunicação de massa e hoje nas mídias sociais e quase sempre é produzida por jornalistas, né?
É importante a gente definir qual seria esse perfil do divulgador científico, porque aí a gente chega ao professor. São especialistas ou não? Por exemplo, o jornalista, a não ser que a gente considere o jornalista especializado em jornalismo, né? Mas não é biólogo, não é químico, não é físico, não é sociólogo, etc. Né? E ele é um especialista ou não, que tem uma virtude, ele tem competência em comunicação e compromisso com o processo de alfabetização científica, com o método e a cultura científica. É um produtor de informações e conteúdos que estão baseados em evidências científicas. Ele, portanto, o divulgador científico, ele está em embate permanente com o negacionismo científico e as pseudociências. Participa ativamente do debate de temas atuais e relevantes, e a gente tem observado, particularmente nesses últimos tempos, em tempos de pandemia, por exemplo, o surgimento de novos protagonistas nesse campo da divulgação científica. Os meios de comunicação têm utilizado, geralmente, o divulgador científico como fonte, com adesão significativa da sua audiência. A gente pode até citar alguns divulgadores científicos, alguns, porque são muitos, em destaque na atualidade. A gente pode lembrar do Atila Marino, biólogo, que trabalha, em geral, também na área de medicina e saúde, a Natália Pasternak, também bióloga e também trabalha na área de medicina e saúde, é uma das sócias fundadoras do Instituto Questão de Ciência, a professora doutora Margarete Dalcomo, infectologista da Fiocruz, o doutor Drauzio Varela, médico, que tem uma contribuição de longa data na divulgação científica na área da saúde, o professor José Eli da Veiga, na sustentabilidade, o Carlos Nobre, aquecimento global, mudanças climáticas, a Baiana Zatz, na área de genética, o Marcelo Gleiser, na cosmologia, assim por diante. Evidentemente, nos últimos anos, tem surgido uma pleiade importante de divulgadores científicos. Isso significa também que há um incremento importante da presença da divulgação científica, da ciência, da tecnologia e inovação, nos esforços realizados por institutos de pesquisa, universidades, empresas de pesquisa e assim por diante. Né? E agora temos uma figura importante que cada vez mais tem se destacado, que é o professor como divulgador científico. Ele pode, e eu acredito que deva desempenhar um papel importante como divulgador científico, seja juntamente aos seus alunos, diretamente em sala de aula, seja também ampliando o seu campo de atuação a partir de palestras, entrevistas para os meios de comunicação, dentre outras possibilidades. Muitos professores têm o seu blog, muitos professores têm o seu portal, muitos professores têm o seu perfil no Facebook e trabalham lá a divulgação, particularmente na sua área de competência. Nesse sentido, eu diria, o professor se define como protagonista desse processo de divulgação e também de educação científica, e contribui para o incremento da circulação de informações sobre ciência, tecnologia e inovação. É importante apontar uma série de contribuições que podem os professores científicos na atuação como divulgador científico. O destaque, por exemplo, algumas coisas, como a importância do espírito crítico, da pesquisa científica. É fundamental que os professores, junto aos seus alunos, destaquem essas duas coisas. O espírito crítico, olhar criticamente as informações e a valorização da pesquisa científica. Com isso, ele também exerce papel importante na vigilância com respeito às informações que circulam em determinados circuitos. As fake news, as teorias conspiratórias que estão nas mídias sociais, por exemplo. Se o professor, em seu âmbito de atuação, na sala de aula, junto aos seus alunos, junto aos estudantes, e também junto à opinião pública, trabalhar nesse sentido, ele contribui para que a gente qualifique e amplie a informação em ciência, tecnologia e inovação. É fundamental também, e essa é uma característica que não está presente em boa parte dos divulgadores científicos ainda, que é chamar a atenção para alguns interesses extracientíficos que rondam a produção e a divulgação da ciência.
Quando a gente está nesse momento discutindo pandemia, e eu tenho acompanhado, analisado, escrito artigos sobre isso, a gente percebe que uma pauta que necessariamente não está incluída é observar o movimento da indústria da saúde no sentido de se favorecer com essas situações. Se coloca críticas a presidentes com respeito à indicação da cloroquina, mas se esquece o movimento dos próprios laboratórios farmacêuticos que comercializam esse medicamento, cloroquina, ou vermífugos, ou qualquer outra coisa. Não se percebe necessariamente que por trás dessa divulgação existem interesses comerciais, empresariais importantes, interesses políticos, a gente pode até dizer interesse ideológico. Eu só queria chamar a atenção aqui para uma questão. Nós temos hoje um embate importante, conhecido como politização da vacina, que coloca em oposição o governo federal, o governo, em particular, o governo aqui do meu estado e do estado de São Paulo. Fica uma ideia um pouco ingênua, ou e muito equivocada, de que as tecnologias, etc., não devam ser politizadas. E aí está o risco da gente não perceber o que está por trás dessas coisas todas. Nós temos visto serem gerados pré-prints, informações basicamente científicas ou aparentemente científicas para defender certos interesses. Nós tivemos pré-prints sobre cloroquina, sobre outras coisas, e necessariamente eram estudos mal formulados, eram informações não verdadeiras, que acabaram criando confusão, criando desinformação na área da ciência e da tecnologia, e, ao mesmo tempo, servindo a esses interesses empresariais. Cada vez que eu abro o jornal, vejo lá alguém propondo que os governos liberem a aplicação emergencial das vacinas, algumas ainda em testes, ainda não concluídas, o que significa diminuir o rigor científico para atender uma situação emergencial. Há um risco presente nisso. Esse assodamento, essa pressa, é alguma coisa que preocupa bastante. Acho que cabe ao professor, ao divulgador científico em geral, chamar atenção para essas coisas. Não se prender num aspecto meramente técnico, mas perceber que existem lobbies, pressões por aí, tentando constranger tanto a produção da ciência como a divulgação da ciência. Além disso, o professor pode contribuir, enquanto divulgador científico, para a indicação de fontes de credibilidade, estimular a leitura, evidenciar a necessidade de confrontar versões aparentemente antagônicas. A ciência, assim, ela evolui a partir do embate, a partir do acréscimo de novas informações, novos estudos. Ela está em contínuo processo e ela não é fechada, não é definitiva. Outra contribuição do professor como divulgação científica é deixar claro isso, deixar explícito que a ciência se constitui um processo em permanente revisão e que não há, a priori, conclusões definitivas, o que não significa levantar suspeita sobre a sua legitimidade. A gente diz, talvez a ciência que fazemos agora não é perfeita, ela não vai durar o tempo todo. Algumas teorias duram mais, algumas teorias duram menos, algumas teorias são restritivas, obedecem depois restrições, etc., etc. Mas isso não significa que o trabalho da pesquisa científica, o resultado do trabalho científico, não seja a melhor solução para a gente entender um monte de coisas, né? Há também um papel importante, que eu diria, do divulgador e do professor em particular, que é promover uma distinção básica entre territórios que são aparentemente conflitantes, em alguns casos são conflitantes mesmo, como ciência e religião, ciência e senso comum, etc. É preciso definir muito bem esses territórios, eles se interpõem, se entrelaçam, sobretudo nesse momento. Nós temos uma discussão importante sobre alguns temas que estão mais no campo do credo da religião do que propriamente baseado em evidências científicas. E alguns absolutamente estapafúrdios, como o terraplanismo, o criacionismo, etc., etc. Então, é preciso chamar a atenção sobre isso, é preciso conversar com os alunos, conversar com os cidadãos, para poder impedir que esses equívocos sejam cometidos, que essas confusões se tornem aparentemente verdades, né? Chamar atenção também, eu acho isso muito importante, para o fato de que algumas fontes aparentemente relevantes, de credibilidade, que incluem, inclusive, colegas da área científica,
devem ser vistos com uma certa suspeição, porque eles atendem a certos interesses. No caso específico, para citar o caso da cloroquina, muitos e muitos médicos cerraram fileiras para indicar a cloroquina para o coronavírus. E isso certamente foi desfeito. Hoje, o próprio Exército Brasileiro tem centenas de milhares de doses lá de medicamentos que estão, evidentemente, estocados, que podem usar para outras coisas, para malária, etc., mas necessariamente não para a Covid-19. Portanto, há todo um movimento, que eu diria estranho, mas absolutamente justificável, que leva em conta uma série de interesses de caráter político e de caráter empresarial. Esse é um papel importante do divulgador científico. Esse debate tem que ser feito, e essas pautas não estão muito presentes na mídia, no debate público, etc., etc. Há uma outra contribuição importante também do professor como divulgador científico, que é com esse processo de circulação de informações qualificadas, relevantes, que valoriza a pesquisa, que despertar vocações para o ensino e a pesquisa. Nós temos no Brasil um déficit importante de professores de ciências, em biologia, química, física, matemática, etc. Acho que a divulgação científica pode cumprir esse papel. As revistas da SBPC, mesmo revistas de divulgação geral, que são muito lidas por estudantes, estavam presentes na maioria das nossas bibliotecas, contribuem para isso, para despertar interesse pela ciência e tecnologia. A partir daí, muitos estudantes vão se encaminhar para essa área, que, infelizmente, por um problema de política pública, não é valorizado em termos de remuneração, até em termos de reconhecimento público. Acho que é fundamental que o professor, no seu trabalho de divulgação científica, incorpore também essa percepção da importância do professor de ciência, da formação em ciência. Nós somos, em grande parte, na população brasileira, a gente diria, sem nenhum preconceito, sem nenhum preconceito, nós somos analfabetos cientificamente. Por isso que essas informações completamente estapafúrdias circulam frequentemente, com muita amplitude, pelas mídias sociais. As pessoas não detêm informações básicas, não detêm conceitos básicos, não conhecem os processos básicos, não sabem se transgênico é para vestir ou para comer. E, evidentemente, essa falta de conhecimento e informação é que favorece essa avalanche de fake news, envolvendo, inclusive, a área de ciência, tecnologia e inovação. Além disso, eu acho que é um papel importante do professor formar cidadãos comprometidos com o aumento dos investimentos em educação, ciência, tecnologia e inovação. Nós temos tido debate em vários estados brasileiros de tendência de governantes de reduzirem ou assaltarem os recursos das universidades públicas, dos institutos de pesquisa e assim por diante. Aqui em São Paulo, o nosso governador, por exemplo, ele, em função da diminuição das receitas, ele achou importante buscar recursos nas universidades públicas, buscar recursos na FAPESP, etc., etc., tentando, de alguma forma, surrupiar recursos que já estavam destinados, que são fundamentais para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Então, é preciso, nessa formação, nesse debate, nessa divulgação, não incorporar só um tema técnico, mas discutir toda a relação que existe entre ciência e sociedade, ciência e poder, etc., etc. Acho que abrir um pouco o leque é fundamental. Nós temos visto a divulgação científica concentrada, basicamente, é importante, na divulgação de temas, grandes temas. Nós temos hoje temas emergentes, a gente citou alguns aqui quando levantou os nomes de alguns divulgadores científicos e evidência, e certamente temos aí dezenas de outros, mas esse debate mais amplo das relações entre ciência e sociedade, ciência e economia, ciência e política, não tem estado presentes. Muito pelo contrário, eu estou preocupado, inclusive, que essa discussão de que não se deve politizar a ciência contribui exatamente para a gente ficar pouco vigilante com respeito aos interesses outros. A gente que recorre à indústria da saúde, a gente que tem contato com os agrotóxicos, a gente que vê esforços no sentido de não impedir o desmatamento, etc., etc., ou de não proteger as nossas
populações mais vulneráveis, como indígenas, quilombolas, etc., está percebendo que essa discussão não tem estado presente no discurso da sociedade, nas narrativas da sociedade como um todo, mas, felizmente, é fruto de alguns grupos, a gente diria, pelo menos os jornalistas ambientais, têm feito esse papel no sentido de chamar a atenção para esses problemas. E, muitas vezes, isso é associado a um viés esquerdista ou de pessoas que são ativistas, etc., etc., quando devia ser um compromisso da sociedade. Não é possível alguém se especializar na área ambiental, na área da saúde, e não ter um compromisso importante com a própria saúde, com o próprio meio ambiente, com a cultura tradicional e o conhecimento tradicional e assim por diante. Eu acho que essa é uma função importante da divulgação científica que deve ser assumida pelo professor. Essa formação, esse conhecimento, esses fatos deviam estar sendo trabalhados na sala de aula, que, em geral, assume uma característica mais didática, mas que, de alguma forma, prega ou deixa implícito a questão da neutralidade científica, o que não é absolutamente verdade. Não há, num mundo como o nosso, nada que esteja imune a esse assédio que vem por interesses políticos, empresariais e assim por diante. Então, é fundamental que a gente, nesse trabalho de divulgação científica, envolvendo, por exemplo, uma categoria fundamental, embora pouco prestigiada no Brasil, o professor, que a gente tenha essa formação, esse perfil de promover esse debate sem demagogia, sem qualquer outra coisa, mas um debate amplo sobre os interesses que cercam a divulgação e a produção da ciência. Resumindo, então, a divulgação científica, quando competente, constitui processo relevante e que contribui para qualificar o debate democrático e o incremento da alfabetização científica. O professor, assim como outras categorias de divulgadores científicos, tem um papel importante a desempenhar nesse processo. O Brasil deve desenvolver políticas públicas no sentido de promover o fortalecimento da divulgação científica e do jornalismo científico, percebendo-as como atividades estratégicas para a inclusão social e a afirmação da cidadania. Esse é um recado. Fico à disposição para as perguntas, para a gente conversar um pouco, se houver tempo. Muito obrigado. Obrigado, professor Bueno. Nós estamos aqui ao vivo com o nosso chat. E eu vou fazer aqui uma pergunta somente, tá, professor, por causa do nosso tempo, mas eu vou transmitir essa pergunta aqui do chat para o senhor, que diz assim: a professora Inara Costa pergunta, professor Bueno, quais sugestões o senhor daria para fazer divulgação científica junto à classe política, aos parlamentares, à comunidade acadêmica e etc.? A pergunta é boa e é importante que a gente incremente esse processo de sensibilização e de conscientização da classe política. A gente viu em alguns debates importantes, como na questão da lei dos transgênicos, da florestal, etc., que as entidades científicas participaram muito pouco. Ficou muito mais uma discussão entre quem é a favor ou contra do que propriamente esse respaldo científico. Eu me lembro, sobretudo na lei dos agrotóxicos, o fato de que em algumas instituições públicas, a participação de pesquisadores, etc., que tinham uma posição contrária ao governo, não foram estimulados ou foram proibidos de participar desse debate. Mas a gente tem percebido uma reação importante hoje. Tem percebido uma mobilização da comunidade científica de se colocar mais à frente, não ficar na retaguarda, e de também fazer com que essas vozes as vozes dos seus representantes sejam percebidas. Esse é o caso, por exemplo, da SBPC, com o colega Eudeu Moreira, que é um excelente divulgador científico. Esse compromisso com a divulgação científica torna a nossa relação com a classe política mais evidente, mais protagonista, e isso é fundamental. Ok. Obrigado, professor. Eu queria que o senhor soubesse que está tendo muita interação no chat. Infelizmente, a gente não vai poder responder todas, né, professor? Eu entendo. Então, eu gostaria que o senhor usasse 2 minutos para fazer suas considerações finais. Eu acho importante, eu quero concluir esses 2 minutos, dizer que é fundamental que a gente
estimule, a gente crie condições para ampliação e qualificação da divulgação científica, porque a divulgação científica é um processo estratégico fundamental que contribui para a participação, para a inclusão social, para a afirmação da cidadania e, de alguma forma, funciona como uma vacina para impedir que o negacionismo científico, que as pseudociências continuem cada vez mais avançando sobre o debate que deveria ser concentrado naquilo que é importante, é relevante, é estratégico para o país. Tem a ver com a segurança nacional. Certo. Professor, mais uma vez, muito obrigado por estar nos abrilhantando aqui no nosso evento. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade e a sua explanação aqui, que juntou muito, né, acrescentou muito ao nosso evento. Obrigado, agradeço a todos. Obrigado. E nós voltamos daqui a 2 minutinhos com a nossa próxima palestra da conferência de encerramento com o professor Davi Lopes Neto. Conferência de encerramento do nosso evento, Simpósio Internacional Online de Divulgação Científica, e após a excelente explanação do professor Dr. Bueno, nós estamos recebendo o professor Davi Lopes Neto. Ele é graduado em enfermagem pela Escola de Enfermagem de Manaus, Universidade Federal do Amazonas, possui mestrado em enfermagem pela Federal da Paraíba e doutorado em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará, pós-doutor em enfermagem também pela Universidade Federal de Sergipe. É professor titular da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Amazonas,
pesquisador e líder do grupo de pesquisa em enfermagem no CNPq, e também é membro do Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior do INEP-MEC. Atualmente, ele está como pró-reitor de ensino de graduação da Universidade Federal do Amazonas, eleito na gestão 2017 e 2021. Tem experiência no campo da enfermagem, epidemiologia, saúde coletiva, gestão em saúde e saúde mental. Nós queremos dar as boas-vindas ao professor Davi Lopes, e sempre lembrando que você pode interagir com a gente pelo chat, fazer suas perguntas ao doutor, e a gente volta no final com essas dúvidas para eles. Agora eu passo a palavra para o professor, e tenha uma boa palestra. Muito obrigado, Jonathan. Primeiro eu quero agradecer o convite. Esse evento ele veio culminar, entendeu, com um diálogo mais próximo entre a academia e a sociedade, e mostrar, inicialmente, o importante papel e o trabalho das instituições de ensino superior na mitigação dessa pandemia. Eu inicio dizendo que o tema do evento, ele por si só já expressa a mirabolante, vamos dizer, revolução na vida das pessoas com o advento dessa pandemia, né? Trabalhar com o online, viver com o online, com rede de internet, com uso de tecnologia da informação e comunicação, tudo isso passou a fazer parte do nosso cotidiano. Porém, na Amazônia, né, aí eu vejo o Simpósio Internacional Online de Divulgação Científica e Comunicação e Tecnologia da Educação na Amazônia, eu digo que vem as dificuldades, os desafios, né, e nos instiga, tá, a buscar, a fazer. Né? Fazer com base numa geração 4.0 na educação, a qual requer novos conhecimentos, novas habilidades, novas atitudes de gestores, de professores e de estudantes. Tá? O tema ao qual eu vou falar nesses 30 minutos está relacionado com atividades acadêmicas. Nós vamos dar o exemplo da Universidade Federal do Amazonas, porém, as instituições de ensino superior, volto a dizer, sejam elas públicas, federais, estaduais, privadas, confessionais, seja quais forem, elas têm mostrado, né, a importância que elas têm, né, no combate a essa pandemia. Nosso objetivo é apresentar uma análise gerencial. O que é que nós temos feito na universidade, em especial, a partir da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Tá? E por que isso? Porque a universidade ela tem uma missão que envolve a excelência acadêmica relacionada ao ensino, à pesquisa e à extensão. E no caso da graduação, eu falo do ensino com pesquisa na graduação e no ensino com a extensão universitária. Né? E em meio a essa tempestade pandêmica, os desafios foram para todos nós. Muitos desafios, e todos nós temos várias histórias para contar. E na universidade, uma universidade do porte da Universidade Federal do Amazonas, uma universidade multicamp, que está com sede em Manaus, em 5 municípios, né, cada qual com sua peculiaridade, com seus cursos, com as suas pessoas, né, múltiplos olhares se fazem necessário para discernir o que deve ser pensado em nível de coletivo e o que deve ser pensado na especificidade de cada unidade acadêmica que nós temos em cada campo. Né? Partindo disso, eu trago uma primeira ferramenta para fazer essa análise gerencial, que é o Balance Scorecard, e gestão estratégica. Tendo essa questão da gestão, as ações. Tá? Primeiro, relacionado ao eixo financeiro, canalizar recursos para o enfrentamento da pandemia. Ora, se nós tínhamos uma proposta orçamentária e financeira para trabalhar até, vamos dizer, o dia 12 de março de 2020, a partir da instalação do primeiro caso de Covid no estado do Amazonas, né, muda-se toda a questão orçamentária de aplicação de recursos e, a partir daí, teríamos que pensar como agir com esse financeiro disponibilizado dentro da administração pública. Outra coisa, como fazer isso? Que são os processos internos. Buscou-se uma padronização. Nós vamos falar mais para frente como chegamos a esse plano de contingência, aí ao plano de biossegurança. Tá? E como fazer isso? Dentro de um processo de aprendizagem e crescimento diário. Todos nós
somos sabedores que multiplicamos, triplicamos em muito as nossas atividades, tá? Em meio aos novos fazeres no âmbito da universidade. Com isso, buscamos promover a adesão ao planejamento estratégico da nossa instituição, o que nós tínhamos para fazer e como poderíamos estar revendo esse planejamento. Para isso, nós convidamos toda a comunidade universitária, entendeu? Principalmente no início dessa pandemia, e se estende até agora com campanhas de prevenção, onde o slogan mais forte foi e é e deve ser, tá? O Fica em Casa. Tá? Com isso, o nosso plano de contingência foi um plano que buscou estabelecer medidas acadêmicas ajustadas aos problemas decorrentes, né, da possível interrupção das atividades. Isso foi notório. A Universidade Federal do Amazonas foi a primeira em nível de estado do Amazonas, entendeu? A baixar um ato normativo suspendendo todas as atividades administrativas e acadêmicas. Tá? E várias estratégias foram pensadas com isso. Primeiro, compartilhar informações fidedignas a respeito da pandemia e fornecimento de comunicação confiáveis. Né? O professor que me antecedeu, o professor Bueno, ele falou das fake news e do impacto deletério, né, que elas podem causar, inclusive, às vidas das pessoas. A universidade ela se preocupou, né, em se organizar para que pudéssemos estar trabalhando tanto com os nossos clientes internos, que é a nossa comunidade, nossos professores, nossos alunos, nossos técnicos administrativos e os profissionais terceirizados, porque a universidade, nenhuma instituição parou, né, e também com o público externo, o que poderíamos estar levando para a nossa sociedade, em especial amazonense, de forma a estar orientando em relação à prevenção da Covid e promoção da sua saúde. E aí a pandemia vem, né, de forma súbita, né, vamos dizer que a Covid-19 ela tem 3 palavras que devem ser levadas em consideração por todos nós. A magnitude do problema, uma pandemia que se alastrou de forma súbita, tá? A alta virulência e a alta transmissibilidade. Tá? O Amazonas, se nós olharmos agora os dados epidemiológicos, nós vamos verificar, tá, o eclodir de uma segunda onda. As unidades hospitalares com seus leitos já acima de 30% a 40% da sua capacidade instalada. Quer dizer, o problema ainda está a afligir. E as medidas de distanciamento social foram colocadas, porém, algumas flexibilizações por vários motivos, tá? Sejam eles econômicos, sejam eles por a sociedade não mais aguentar estar há 1 ano enclausurada, em confinamento domiciliar, né? Fazendo com que busque uma nova forma de agir. Porém, a pandemia ainda não tem as certezas que nós queremos para o seu tratamento e para a cura, e para a sua prevenção, principalmente. Com isso, a interrupção das atividades administrativas e acadêmicas presenciais foram os primeiros passos, né, que nós fizemos. Para isso, nós tínhamos que pensar como nos reorganizarmos, como nos replanejarmos, né, de forma a pensar em trabalho remoto, em caráter excepcional, em caráter emergencial, fazendo uma leitura daquilo que vinha sendo posto pelas atividades ou pelos órgãos sanitários, pelos órgãos superiores, leia-se em nível de Ministério da Saúde, Ministério da Educação, principalmente. E aí a pandemia se instala, né? E chegamos em março, 13 de março, porém, 2 palavras dicotômicas, certezas e incerteza. Quais as certezas que nós tínhamos? Uma doença de alta virulência, de alta transmissibilidade, de alta letalidade e de muitas sequelas, que isso ainda está pouco sendo trabalhado pela sociedade, pela comunidade. As pessoas que tiveram a Covid, que conseguiram sair, que não foram a óbito, mas que estão aí com sequelas seríssimas, relacionadas principalmente às funções pulmonares. Né? E qual é a grande incerteza? As incertezas são todas. Nós não temos ainda, né, uma vacina, nós não temos ainda um tratamento específico. E aí eu digo que esse momento fatídico do primeiro caso, ele foi
muito sabiamente trabalhado no âmbito da universidade quando da suspensão imediata das atividades, né? Por uma urgência imposta pela situação sanitária, tá? Como aqui já foi colocado, e aí eu acrescento a alta letalidade. Se nós olharmos o número de pessoas que foram a óbito, estão indo a óbito diariamente, né, é para que tenhamos ainda uma preocupação, tá? E dizer como podemos estar trabalhando e como pensar de forma responsável e segura, né, o retorno às atividades presenciais quando possível. Dentro desse cenário, a UFAM ela fecha as portas e aplica o Fica em Casa. O distanciamento social, entendeu? Fez com que nós tivéssemos pensar no desenvolvimento de estratégias especializadas para trabalhar com os nossos alunos, entendeu? Com os nossos gestores, professores, suas famílias, sua comunidade, e toda a sociedade, eu digo não só amazonense, mas mundial, passou a trabalhar dessa forma as suas vidas, né? Com isso, nós trazemos ao conhecimento de que, para a comunidade universitária, lendo professores, estudantes, técnicos administrativos, saberes e atitudes durante a pandemia deveriam ser pensados, repensados, aprendidos e praticados, tá? O domínio de novas competências para o saber, entendeu? Em relação à pandemia, ele se faz necessário, como foi colocado anteriormente pelo professor que me antecedeu, né? Às vezes parece que a fake news chega primeiro do que a ciência, e a ciência colocada no negativismo tem feito com que a sociedade passe a ter certas atitudes que são muito mais deletérias à era do que de elevação da sua qualidade de vida e da sua saúde. Isso é preocupante. E nós, enquanto academia, nós temos o dever de saber estar, por meio do conhecimento científico, orientando a nossa sociedade, seja a comunidade interna, seja a comunidade externa à universidade. Para isso, outros saberes se fazem necessário. Como conviver em meio à pandemia com os nossos professores, estudantes e técnicos administrativos e terceirizados? Como conviver com o público externo? Para isso, nós temos que buscar novas atitudes, novos fazeres, novas aprendizagens para um saber fazer de forma conjunta. E as universidades têm feito isso. Por quê? O vírus continua desconhecido, o isolamento social se faz necessário, a saúde física e mental tem sido abalada. Nós, cada um, acredito que na sua casa tem uma história para falar de ansiedade, de medo, né, e de outros transtornos mentais. E como trabalhar com tudo isso, né, considerando que nós somos uma academia, que nós somos uma universidade, para como lidar com esta pandemia? E a universidade ela começa a pensar, e agora? O que fazer? Como fazer? E a universidade somos nós, tá? Eu trouxe aqui uma frase que diz: ensinar é trabalhar com seres humanos, sobre seres humanos, para seres humanos. A partir do momento que todos nós, né, dessemos as mãos, como nós demos e como estamos dando, né, conseguiríamos sobreviver e fazer cada vez mais pela nossa sociedade. Por quê? A questão inicial era a preocupação, o medo e as incertezas. E eu digo, e essa questão, em 12 meses de pandemia, haja vista que ela inicia lá em novembro, na China, essa preocupação continua, esse medo continua, as incertezas continuam, né? E como minorar os prejuízos? Aí eu trago para o âmbito da educação, do ensino superior, né, o processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes em meio à pandemia. Algo teria que ser feito. Quem fez, como fez, mas uma coisa eu digo, nós tínhamos que fazer, nós tínhamos que arriscar, inclusive, para acolher a nossa comunidade, acolher nossos professores, acolher os nossos estudantes. E aí a UFAM ela baixa alguns atos normativos, eu não vou ficar aqui lendo quais foram os atos, os seus números, né? Mas eu trato assim que criamos um comitê interno de enfrentamento da pandemia, esse comitê já criou um grupo técnico operacional, foram criados subcomitês em cada unidade acadêmica e cada unidade administrativa, tá? E com isso começamos a fazer algumas produções, produção técnica e produção científica,
em meio à ação conjunta envolvendo a nossa comunidade, de forma que nós estivéssemos levando algo para a nossa sociedade, algo para a nossa comunidade interna e externa à universidade. No âmbito da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, né, nós fomos ao encontro daquilo que estava sendo preconizado pelos nossos conselhos superiores, né, e aí também o Comitê de Enfrentamento, e baixamos um guia de orientações da PROEG para como trabalhar diante da pandemia. Tá? Criamos o nosso subcomitê, tá? Hoje é um subcomitê que trabalha como uma comissão local de biossegurança, já pensando as estratégias de um plano de biossegurança para o retorno das atividades presenciais, né? Que vai ser trabalhada, é lógico, está sendo trabalhada por uma comissão de assessoria, que eu vou falar, vai ser feitos os devidos encaminhamentos. Porém, uma coisa se faz importante, e sempre vai se fazer importante para a PROEG, uma análise do quadro epidemiológico dessa pandemia. No início nós fizemos isso, com 30 dias nós fizemos, e a cada 30 dias a gente vem avaliando, não sozinhos, mas com o nosso Comitê de Enfrentamento de Biossegurança, de modo que a gente possa verificar, entendeu? Quais são os impactos positivos e negativos, principalmente na questão social, da saúde física e mental, entendeu? Da nossa comunidade, em especial dos estudantes e dos professores. Em meio a isso, nós já tínhamos um diagnóstico já nos primeiros 30 dias. Tá? Eu volto a dizer, aqueles transtornos mentais, as ansiedades, os medos, as inseguranças, né, fizeram com que grupos terapêuticos, trabalhando de forma conjunta, eu me lembro que a Universidade Federal do Amazonas, por meio da Faculdade de Psicologia, junto com a UEA, junto com o Conselho de Psicologia e outras instituições, se juntaram e criaram um grupo terapêutico para atender não só a capital, mas como também, entendeu, os nossos municípios do estado do Amazonas. E isso teve um respaldo muito positivo, né, dentro do processo de acolhimento e de ajuda a essas pessoas. Tá? Em meio a isso, a PROEG ela baixou uma portaria denominada Atividades Extracurriculares Especiais, que era uma forma de trazer, né, a uma aproximação professores e estudantes, de modo que eles pudessem estar trabalhando, né, algumas atividades relacionadas ao campo do ensino, como atividades complementares. E essas atividades elas foram de caráter excepcional, realizadas totalmente por meio de tecnologia da informação e comunicação, de forma remota, e o objetivo era promover enriquecimento técnico, tecnológico, cultural, aproximar pessoas, fazer acolhimento, tudo aquilo que a gente poderia estar pensando, tá, em meio, principalmente nos nos 60 dias iniciais dessa pandemia. Aqui é um exemplo de uma atividade que foi muito bem feita, que envolve o curso de medicina do Instituto de Saúde e Biotecnologia, lá de Coari, tá? Onde nós trabalhamos Coari, Manaus, entendeu? E São Paulo. Foi fantástico o resultado disso, sabe? Fez com que houvesse uma aproximação, né, com diferentes estudantes de diferentes instituições de diferentes estados. Né? Isso mostra a possibilidade, em meio a todas as dificuldades que eu vou apresentar em relação à internet na região norte. Tá? E aí, eu digo que a gente começava a pensar a aplicação dos direitos fundamentais e inalienáveis, que é o direito à vida, tá? E o direito à educação, verificando os responsáveis e co-participantes. O que é que o Estado estava fazendo, entendendo esse Estado em nível macro, né? Ministério da Saúde, Ministério da Educação, em nível de Estado do Amazonas, em nível de prefeituras, em nível de municípios, entendeu? As famílias, como elas estavam se portando, a sociedade no conjunto, e como as instituições federais de ensino superior, né, estavam buscando fazer parte dessa coparticipação em relação a cuidar de vidas e cuidar da educação. Tá? Eu digo que essa comissão de enfrentamento ela veio trazer esse plano de contingência, esse plano de biossegurança, né? Todas as instituições fizeram isso. Na educação, o trabalho remoto, no administrativo e as atividades extracurriculares especiais como forma acadêmica inicial, isso foi um grande trabalho que deve servir de avaliação
para que a gente possa, inclusive, pensar a educação para os momentos futuros. Tá? Aqui está um exemplo do nosso guia. Nós fizemos um guia totalmente eletrônico, em e-book, para que toda a comunidade tivesse acesso, com o intuito de contribuir com medidas de prevenção, contenção e mitigação dessa pandemia, e estabelecer N procedimentos que poderiam ser realizados. Isso mostra o comprometimento da universidade e das universidades em não parar, tá? E dizer, podemos fazer dessa forma e vamos fazer. E aí entrou o trabalho remoto, o home office, né? E o nosso guia, nós fizemos um guia de A a Z, de forma que tudo aquilo que poderia ser trabalhado e que é no cotidiano do momento presencial, que pudesse ser levado para as atividades por trabalho remoto, ou home office, ou o ensino remoto, a Proeg estabeleceu, tá? A universidade estabeleceu, e foi feito de forma muito plausível pelas unidades acadêmicas, com seus cursos e com seus professores e estudantes. Tá? Isso aqui é um exemplo já do que nós fizemos, isso está disposto, inclusive, na página da Proeg, na página da internet, nas mídias sociais da Proeg. E aí várias atividades acadêmicas começaram a surgir, entendeu? As unidades acadêmicas começaram a se organizar em grupo de trabalhos remotos e a produzir material, produzir equipamento. Quem não sabe, na sua universidade, na sua faculdade, a produção de álcool em gel, como fez em Alfam, em Itacoatiara e aqui em Manaus, entendeu? A produção do álcool líquido a 70%, a produção dos capacetes, a produção de máscara, tudo isso a universidade fez com muita maestria, né, e responsabilidade, de forma a estar cuidando da sociedade como um todo. Né? E aí, outros planejamentos, outras atividades foram sendo trabalhadas. Tá? Os núcleos docentes começaram a se organizar, a pensar os projetos pedagógicos de cursos. Nós tivemos os programas acadêmicos funcionando de forma remota dentro das suas possibilidades. Eu vou falar da monitoria. Os alunos que ingressaram agora no ensino remoto emergencial, foi aberto um edital especial para eles, para que eles tivessem bolsas de estudo relacionadas à monitoria, uma forma de ajudá-los em relação a todas as dificuldades financeiras que eles têm. Tá? Isso mostra o comprometimento das atividades acadêmicas com a nossa comunidade universitária. E a gente viu isso em todas as universidades. Né? Projeto de pesquisa de graduação e de extensão, né, envolvendo, eu digo, um alto envolvimento da pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, com o ensino de graduação, por meio dos grupos de pesquisa funcionando. Né? Isso veio enriquecer, veio aproximar muito mais, entendeu? Professores e estudantes, e todos aqueles profissionais que hoje estão nos nossos programas de pós-graduação, que estiveram mais perto dos nossos alunos de graduação. Professor, 5 minutos, tá? 5 minutos. Trabalho de conclusão de curso, né, de uma forma que nós pudéssemos estar fazendo com que nossos alunos tivessem a oportunidade de concluir aqueles que tinham a oportunidade de concluir. Eu vou passar rápido algumas coisas aqui para mostrar para vocês, né, o ensino remoto emergencial como carro-chefe desse semestre, né, onde nós iremos até o dia 14 de dezembro, né, com mais de 42 mil matrículas de alunos, com um baixo nível de cancelamento, entendeu? E de desistência em relação ao quantitativo de professores que aderiram e de alunos que aderiram, haja vista que foi de forma facultativa e por adesão. Tá? Isso mostra o quanto os alunos estavam querendo buscar estudar, aprender algo, não é? E fez com que a nossa instituição tivesse também produzindo alguma coisa. Eu digo que, em nível da relação ensino, de pesquisa, graduação, nós fizemos impressão de material, produção de material, nós fizemos aplicativo móvel, nós fizemos produção de artigo científico, elaboração de projetos sobre a Covid, produções científicas que estão em andamento, isso tudo e muitas coisas mais, manuais digitais de orientação, palestras educativas, participação em ações de gestão em nível de Estado e de municípios, em todas as unidades, capital e interior, atividade de extensão. Aí eu quero destacar a testagem da Covid, que foi realizada na Escola de Enfermagem de Manaus, e está sendo realizada em todos os nossos campi. Tá?
Repositório com material técnico-científico de qualidade e de referência, entendeu? Para que todos aqueles que queiram acessar material que não seja de fake news tenham acesso a material científico. Muitas coisas foram realizadas também no campo da pesquisa, da extensão, projetos, os grupos de pesquisa, os eventos científicos como esse que nós estamos participando aqui. E as pessoas começaram a se reinventar na vida pessoal, entendeu? E da vida pessoal eu trago para a reinvenção na academia, como usar as tecnologias, o que é preciso, o que aprendi, o que tenho que aprender. As redes sociais foram e são fundamentais. Agora mesmo nós estamos aqui, estamos no YouTube, entendeu? Isso mostra valorizar o professor universitário, tá? Quem é que está na live, quem é que está na roda de conversa, quem é que está nesse simpósio, entendeu? Nós trouxemos São Paulo até Manaus, até o Amazonas, levamos Manaus, Amazonas para o mundo por meio das redes sociais. Isso culmina com a vida profissional. Eu digo que nós, professores, temos que nos reinventar para conectar, para interagir, para aprender a aprender. E não é fácil, não está sendo fácil, não foi fácil, nem vai ser fácil para ninguém, entendeu? Mas fizemos reuniões virtuais de NDE, de colegiado, de comitê, de orientação, de PIBIC, N coisas, cursos online, novos hábitos de trabalho e de aprendizagem estão aí, entendeu? E nós temos muitas histórias para contar e para reinventar. Nós temos aqui exemplo de alguns colegas que participaram da formação do Google G Suite, que nós oferecemos para mais de 700 professores que participaram da nossa universidade, para trabalhar com Google Classroom em especial, entendeu? E vem aí a pandemia, né, com o uso de tecnologias. Foi um mergulho rápido, súbito, em celular, Wi-Fi, computador, notebook, redes sociais, pacote de dados, internet, uns com mais, outros com menos, a desigualdade, entendeu? Sendo a grande linha de corte. Estou finalizando, tá? E aí temos aqui uma matriz SWOT com quais foram nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, são muitos, entendeu? Mas precisamos estar atentos para isso. Quais as ameaças? A rede de internet da região norte precisa de ser bem vista e mais vista, principalmente, entendeu? Pelos nossos governantes em nível de Brasília, em nível de estado do Amazonas, entendeu? A não entrega dos chips prometido pelo MEC por meio da RNP aos nossos alunos, tá? Que foge à nossa gerência. Isso é uma ameaça para o futuro de 2021, quando nós quisermos voltar, tá? E nós temos que brigar agora por isso. Mas tivemos algumas oportunidades também, entendeu? Tipo a expansão da banda larga, espero que seja realidade, que seja vista para a nossa Amazonas. Com isso, eu finalizo dizendo que acreditar na mudança é o caminho para a reinvenção necessária, tá? Sabemos das resistências. Eu trago uma frase aqui do livro Que Mexeu no Meu Queijo. Eu também não queria aceitar esse fato, mas agora percebo que o velho queijo nunca reaparecerá. Esse foi o queijo de ontem. É hora de procurar o novo queijo. Aprecie a mudança. Sinta o gosto da aventura e do novo queijo. Isso quem proporcionou foi essa pandemia. Veio de uma forma que dizer, vamos reinventar, a academia tem que se reinventar e a ciência tem que ser a parte basilar disso daí. Tá? É o que eu tinha para trazer como mensagem. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Davi. Queria só comunicar ao senhor que aqui no chat está tendo muitos elogios à sua palestra e a maioria das perguntas de respeito aos manuais técnicos científicos que foram produzidos pela UFAM, né? Então, gostaria que o senhor repetisse para a gente onde é que se pode encontrar, qual é o site, o endereço que as pessoas podem acessar esses manuais técnicos científicos. Ok. Nós temos um repositório, né, vamos dizer, no site da universidade, repositório online. Nós temos todas as unidades acadêmicas, né, por meio dos seus cursos, fizeram a disponibilização nas suas páginas. Então, a minha orientação para que vocês possam, de acordo com a sua área de conhecimento, vocês busquem o site da Universidade Federal do Amazonas e vejam lá, dentro dos cursos, por exemplo, a Escola de Enfermagem tem um material disponível, o ICB tem um material disponível, o I7, o ISB, e aí, de acordo com a sua área de conhecimento, preferencialmente que você vá e busque diretamente na página daquele curso, daquela unidade acadêmica. Ficará mais fácil para você. Certo, professor, muito obrigado pela resposta da pergunta. Eu queria deixar 2 minutos para suas considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer e eu quero concluir da forma como eu iniciei. Tá? O importante papel e trabalho das instituições federais
estaduais, municipais, confessionais de ensino superior. A importância dos nossos estudantes, entendeu? Que não mediram esforços para arregaçar as mangas e cuidar da sociedade. Cuidar da sociedade de forma técnica, de forma científica, produzindo, entendeu? Informações para que eles pudessem entendeu? As suas ações, seja para fazer atividades administrativas relacionadas às acadêmicas, sejam para desenvolver atividades acadêmicas. Aqueles que apostavam que não seria possível e a universidade que ela pararia, tá? Verificaram que em nenhum segundo as universidades, entendeu, pararam. E não vão parar, porque elas estão para servir a sociedade. E esse servir, eu digo, cada estudante pode dizer e se orgulhar de estar em qualquer universidade brasileira e que está produzindo conhecimento científico, técnico, para servir a nação. Tá? Essa é a mensagem que eu tenho para dizer. E esse simpósio ele veio culminar com que as tecnologias das informações e comunicação, a rede de internet, a geração 4.0, geração 5.0, elas vieram para ficar e para servir de suporte e apoio tecnológico, entendeu? Ao ensino presencial. Dizendo, por fim, o ensino presencial é insubstituível. Tá? Isso nós temos que trazer na nossa mente, tá? De forma que possamos salvaguardar as universidades de qualquer projeto que queira destruí-la. Obrigado, professor Davi Lopes. Queremos agradecer imensamente a sua presença aqui no nosso simpósio, nesse evento de encerramento. E a gente volta daqui a 2 minutinhos com o nosso último palestrante, professor Cleto Leal. Olá, boa tarde a todos. A nossa última conferência de encerramento. Eu gostaria de apresentar a vocês agora o nosso professor Cleto Cavalcante de Souza Leal. Ele é engenheiro eletricista formado pela Federal de Engenharia de Itajubá, Minas Gerais, com mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professor adjunto 4, realiza trabalhos na gestão superior da Universidade do Estado do Amazonas, com experiência nas áreas do curso de Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle de Automação e Tecnologia em Jogos Digitais. Atualmente está como vice-reitor eleito da Universidade do Estado do Amazonas, e eu gostaria agora de passar a palavra ao professor Cleto Leal.
Obrigado, Jonathan. Quero agradecer aqui o convite. Tive problema no início do simpósio. E agradecer a Carolina, professora Carolina, pelo convite para poder estar aqui nesse momento e fazer um encerramento. Eu vi essas duas últimas palestras aqui, do professor Davi e do professor Bueno. Achei muito interessante. E, antes de tudo, quero parabenizar aqui a organização, na pessoa da professora Carolina Brandão Gonçalves e do professor André Salgado, a professora Carolina da UFAM e da UEA, professor André Salgado, meu amigo do IFAM. E esse simpósio internacional tem uma situação muito interessante, né, de você trabalhar com várias instituições, falando da Amazônia, um simpósio de divulgação científica, e no momento que nós sofremos críticas por dados científicos, as realizações dos pesquisadores, e eu vendo essas duas últimas palestras, achei interessante como são colocadas e como as formas podem ser avaliadas e validadas da informação. Então, nós temos aqui a UEA, a UFAM, o IFAM, o Instituto Federal da Bahia, o Museu Amazônico Federal de Roraima, os pesquisadores da Europa, da América Latina, os pesquisadores e os grupos de pesquisa brasileiros e estrangeiros. Então, uma rede de pesquisa que vem sendo organizada, vem trabalhando de forma coordenada pela professora Carolina, e isso é uma das atividades da própria Universidade do Estado do Amazonas, que abre oportunidades e projetos para divulgação, para que novas áreas do conhecimento possam ser criadas e trabalhadas dentro da instituição. E na fala do professor Davi Lopes Neto, eu vi muito do que nós fizemos durante essa pandemia, ao longo dessa pandemia, que nós não sabemos quando vai acabar. Então, ele falando, eu falei, a UEA também fez isso, puxando aqui a brasa para minha sardinha, né? No 17 de março, nós paramos a atividade, levamos 3, 4 meses para retomar as atividades não presenciais, utilizando as TICs, né? E principalmente verificando e aprendendo como esse vírus se comportava. Criamos um grupo gestor da Covid, é o GG Covid, sob a presidência da nossa pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, a professora doutora Maria Paula Gomes Mourão, e as atividades foram desenvolvidas a partir de Manaus. Nós estamos presentes por meio de centros e núcleos, ou em parcerias com a Secretaria de Educação de cada município, ou do Estado ainda, e cada unidade fez o seu plano de retomada, com as informações repassadas da nossa instituição, de Manaus, a partir de Manaus, e destaco aqui 4 centros que têm cursos regulares, que são Tabatinga, Tefé, Itacoatiara, Parintins, e mostrando que cada um deles tem uma realidade diferente e que jamais a gente poderia, a partir de Manaus, tomar uma decisão de forma local. Então, todos eles construíram, a partir das condições fitossanitárias, das questões feitas pela OMS, pelo Ministério da Educação, pela FVS também, e dessa forma, cada um teve a liberdade para poder ter as suas atividades lá. E é interessante também como é feita essa divulgação. Novamente, eu gostei também da palestra do professor Bueno, muito interessante, daquele que falava da politização da vacina, da questão dos terraplanistas, né, que de certa forma atacam o conhecimento científico, e a gente tem trabalhado de uma certa forma interessante em cada um dos setores da universidade, uma pessoa responsável por aquele setor possa avaliar e divulgar os resultados daquela pesquisa ou de atividades e projetos para conhecimento não só da nossa comunidade, como um conhecimento da sociedade como um todo. Então, esses conhecimentos ou que são produzidos, mas ficam na prateleira, não resolve nada. E de forma que o conhecimento produzido, divulgado, precisa transformar
as pessoas, a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, precisa transformar a sociedade. E dessa forma a UEA também contribui bastante para o desenvolvimento da educação, para o desenvolvimento do conhecimento científico. E alunos de pós-graduação, como citado pela professora Carolina, né, e durante essa pandemia tivemos vários problemas de produção do conhecimento, de produção científica, e ao mesmo tempo nunca se trabalhou tanto. Um ambiente virtual, com dificuldade de comunicação no estado do Amazonas, que tem uma logística diferenciada, né, para a gente chegar no município, para a gente compartilhar conhecimento, para a gente acessar os conhecimentos locais, é uma dificuldade. Processo de comunicação muito ruim. E, ao mesmo tempo, através do simpósio, esse trabalho em rede, de vários pesquisadores, né, de várias instituições, de vários países, de vários continentes aqui. A professora Carolina me passou a informação dos estados do Brasil. De norte a sul, nós temos a participação no simpósio, países da América, da Europa, Israel também participando do evento. Então, tudo isso se transforma em uma forma de divulgar a comunicação com segurança, com validação e, principalmente, com o conhecimento produzido por cada um dos pesquisadores. Então, como eu falei, reforçando, o conhecimento vai precisar transformar as vidas das pessoas, da sociedade. Então, nós, da UEA, agradecemos a todos os colaboradores, todas as instituições que fizeram parte desse grande evento, ótimas palestras, e o agradecimento especial aqui à professora Carolina Brandão Gonçalves e ao professor André Salgado pelo grande desafio de organizar esse simpósio de forma online e um simpósio internacional. Nossos agradecimentos a todos que participaram e contribuíram para brilhantar esse grande evento aqui. Muito obrigado, boa tarde.